Que bom que você está aqui essa noite. Que bom que você ouviu a voz do Espírito Santo, né, e não deixou que nenhuma barreira, nem asinha que se levantasse, porventura tenha se levantado sobre a tua vida, né? Para te impedir de vir aqui, você não permitiu, você superou. Amém? Que bom que você está aqui. Não temas, crê somente. Né, Senhor? Amém. Nossa força está no Senhor. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 8. Texto muito conhecido de todos nós, mas, pela graça de Deus, vai falar conosco nessa noite, né? João, capítulo 8, versículo 1. Amém? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estavam no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Só até aí. Hoje, irmãos, eu queria falar, né, sobre um sentimento que é muito prejudicial a nós, né? Que é a culpa, o sentimento de culpa. E essa mensagem eu senti no meu coração de trazer ela, né, no domingo passado, quando nós estávamos falando aqui, né, irmão, sobre uma situação de uma pessoa que, servindo ao Senhor, cometeu um erro, né? E esse erro, pela sua culpa, né, acabou afastando ela de Jesus. Ele não queria mais se envolver nas orações, né, meu? Então, o peso da culpa estava atrapalhando ele, né, a seguir a sua vida com Jesus. E quando eu ouvi aquele testemunho aí que o nosso irmão contou sobre essa pessoa, eu confirmou no meu coração o desejo de falar sobre isso nessa noite. E a culpa, irmãos, é um problema para o homem. Desde que o pecado ele entrou no mundo, a culpa entrou junto. Por quê? Porque a culpa é o sentimento que vem pós a transgressão de um mandamento, né? Quando a gente comete um erro, o sentimento de culpa, né, ele é gerado após esse nosso erro, né, quando nós percebemos que fizemos algo errado. E aquilo que nós fazemos de errado, muitas vezes vai nos fazer ser julgados por pessoas e também pela nossa consciência. Tudo aquilo que a gente faz de errado, né, o sentimento de culpa, ele é gerado por quê? Pela acusação, pelo julgamento e pela nossa própria consciência inflamada pelo diabo, porque ele faz questão, né,
de nos colocar esse sentimento de culpa, né, agindo na nossa mente. Se eu perguntasse aqui, quem já passou por isso, né, de se sentir culpado por algo que fez na vida, ou que já sofreu uma acusação por algo que cometeu de errado, né? Acho que todos levantariam a mão aqui, eu com certeza levantaria. E a consciência, né, de que nós transgredimos um mandamento, ou, né, que nós falhamos com alguma pessoa, né, cometemos um erro, se torna um fardo em muitas pessoas, né? Você ter a consciência de que errou, né, contra alguém, e principalmente transgredindo um mandamento de Deus, em algumas pessoas, né, isso se torna muito pesado. Como eu disse aqui, o exemplo que eu citei aqui, tornou-se um peso muito grande para esse homem. Por causa da culpa, muitos se isolam, muitos até mesmo tentam tirar a sua própria vida, irmãos. Quantas pessoas aí nós já não ficamos sabendo de, depois de cometer um erro, não tentaram tirar a sua própria vida, ou até mesmo tiraram? Pessoas que nós ficamos sabendo que, infelizmente, era tão pesado esse peso, né, da culpa, que até mesmo contra suas próprias vidas atentaram. Então é um mal. E a questão da culpa, irmãos, é tão pesada em algumas pessoas, que antes de Jesus curar algumas pessoas, ele fazia questão de primeiro liberar perdão sobre os pecados dessas pessoas. Se nós formos ver todos os milagres que Jesus fez, curas, não foi para todas as pessoas que ele falou antes: perdoados estão os seus pecados. Eu vou citar um aqui para não se estender. Aquele homem paralítico que os seus amigos desceram pelo telhado, pedindo que Jesus curasse ele. Jesus falou isso antes de curar. Porque talvez o peso da culpa que esse homem sentia, nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar que poderia, e é muito possível isso, né, ter realmente acontecido. Talvez por quê? Porque a culpa que esse homem sentia por algo que ele cometeu fosse aquilo que era necessário ter tratado primeiro, antes da sua paralisia. Por quê? Porque muitas vezes o peso da culpa tem tanta influência na nossa vida, de que ele é mais urgente ser tratado do que qualquer outro milagre que a gente precisa ter na nossa vida. No caso daquele homem, ele era uma paralisia, ele era um paralítico. Agora você vai pensar assim: poxa, caramba, será que era mais urgente tratar a culpa que esse homem carregava, talvez ele carregasse, do que ser curado da sua paralisia? Muitas vezes, irmão, vai ser necessário o Senhor te curar, tirar esse peso das suas costas primeiro, para depois ele continuar tocando na sua necessidade. E essa mulher, irmãos, que nós lemos aqui a história dela, está em João, no capítulo 8, estava sob o peso da culpa, gerado não só pela acusação das pessoas que a levaram a Cristo, mas também pela sua consciência. Irmãos, eu não consigo enxergar essa mulher ali diante de Jesus sem estar se sentindo culpada pelo seu erro. As portas, assim, na iminência de ser morta por pedradas. Eu não consigo imaginar aquela mulher diante de Jesus sem estar se sentindo culpada. Por isso eu falo que essa mulher estava sob o peso da culpa. Muitas vezes nós temos que encarar a culpa que as pessoas acham em nós por algo que nós fizemos, e a própria nossa culpa, né, que nós, né, carregamos por saber que fizemos algo errado. Fiz questão de frisar isso aqui porque a culpa é gerada, né, por essas atitudes, né? Nós mesmos, pela nossa consciência e pelas pessoas que nos acusam. Essa mulher, ela entrou, falar um pouco dessa mulher. Essa mulher entrou numa aventura. Ela havia acreditado, como nós muitas vezes acabamos acreditando,
que o pecado não tem consequência, que no final tudo vai dar certo, que por aquele momento ali vale a pena arriscar, né? Quantos de nós já não fizemos isso? E pode ser que ainda estejamos fazendo, né? Achando que o pecado não tem consequência. Essa mulher foi descoberta. E, irmãos, não adianta tentar esconder o pecado, porque uma hora ele aparece. Uma hora ele aparece. Ele tem orelhas grandes, bem grandonas assim. E uma hora ele vai aparecer, e junto com ele as consequências do pecado. E aquela ilusão deu lugar à realidade, nua e crua. A realidade, né, chegou àquela mulher. E a realidade é que ela estava para morrer. Porque isso dizia que a lei dizia, né? Pessoa que era pega em flagrante adultério era apedrejada. Então essa era a realidade dessa mulher. Que ela estava próxima da morte, né? Por apedrejamento, irmãos, que não deveria ser uma morte nada sutil, né? Devia ser muito dolorosa. E as pessoas estavam com as pedras na mão. E muitas vezes nós estaremos lidando com pessoas assim, em relação ao nosso erro, né? Não pedras naturais na mão, mas são pessoas que estarão nos acusando, né? Sobre um determinado erro que nós cometemos, assim como aquela mulher. E para piorar a situação dela, o pecado dessa mulher, irmãos, ficou ainda mais claro, porque ela estava diante de Jesus, aquele que não tinha pecado. Irmãos, quando nós nos colocamos à frente de Jesus, na presença de Jesus, os nossos pecados ficam claros, ficam límpidos, porque Ele é santo. Então tudo se torna ainda mais claro diante dele. Para piorar a situação dela, alguém que já estava sendo acusado é colocado diante de alguém que não tinha pecado. E essa pessoa que não tinha pecado, que estava com a responsabilidade de dar um veredito a essa que tinha o pecado. Na presença de Cristo, nossos pecados são expostos. Porque não há pecado nele. Há um contraste muito grande. E aqueles homens estavam cobrando o veredito de Jesus. E Jesus, na frente daqueles homens que acusavam aquela mulher, né? Aí eu vou aqui parafrasear aqui essa pergunta de Jesus. Ele fala assim: vocês estão certos. Não é o que a lei diz, que aquele que for pego em adultério deverá ser apedrejado? Vocês estão certos. Só comecem por aquele que não tem pecado. Ou seja, Jesus não estava falando que ela não cometeu um erro. Jesus não falou que ela era inocente. Ele não fez isso, porque ela era culpada. O que ele fez foi fazer com que esses homens refletissem sobre aquele ato que eles estavam fazendo. E logo após eles pensarem para refletir como estavam as suas vidas, né? Eles se desarmaram, eles largaram as pedras, né? A começar pelos mais velhos, talvez porque fossem os que tinham mais pecados, né? Se acharam indignos de acusar alguém, porque foram convidados a refletir sobre as suas atitudes. Quando eles pararam para pensar nas suas atitudes, na vida que eles tinham, eles se acharam indignos de acusar aquela mulher, de apedrejar aquela mulher.
Jesus convidou eles a deixarem de lado a sede de julgamento, de julgar aquela mulher e refletir. E aqui, aproveitando a oportunidade, né, essa deve sempre ser a nossa atitude, né? Antes de nós sempre que nós formos tentados a julgar alguém, nós viemos a parar para refletir, né, sobre como está sendo a nossa vida. Porque se assim nós fizermos, nós também nos acharemos indignos de julgar qualquer pessoa. E eles vão embora, irmãos. Um a um. Eles vão embora, abandonando as suas pedras, a sua arma, pelo qual eles iam matar aquela mulher, e vão embora. Então ele faz a grande pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher, esperando a pedrada, olha em volta e fala: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Irmãos, o que eu vejo aqui é que Jesus queria provocar, né, no coração daquela mulher e também no nosso coração nessa noite, né, era a consciência de que em sua presença todos se igualam, todos são pecadores, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. E por quê, irmão? Porque muitas vezes nós ficamos abatidos não só pela acusação que nós recebemos, pelo erro que nós cometemos, mas também por achar que aqueles que nos acusam são melhores do que nós. A gente, sofrendo a acusação, a gente no nosso inconsciente pensa: aquele que me acusa, que me julga, é melhor do que eu, porque ele não cometeu aquele erro, porque ele não agiu como eu agi. Muitas vezes a gente pensa assim, irmãos. Porque muitas vezes o acusador se coloca numa posição acima de nós e acabamos acreditando que ele realmente é melhor do que nós, como aqueles homens se achavam. Eles achavam melhores do que aquela mulher. Mas Jesus fez questão de colocar esses homens no devido lugar, ou seja, no mesmo patamar que essa mulher. E nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Para quê? Para que a gente não se ache em alguma circunstância onde nós seremos acusados, nós não nos achemos inferiores ao que nos acusam, porque isso pode nos abater ainda mais. Ainda mais. O simples fato de já ter cometido o erro já é um motivo para nos abater, certo? Porque entendemos que cometemos um erro. Mas quando nós somos acusados e ainda nos achamos inferiores ao que nos acusam, ainda mais nós seremos abatidos. Ainda mais nós seremos desanimados muitas vezes. Todos pecaram, irmãos, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos 11:32. Para todos usar de misericórdia, irmãos. E foi misericórdia, irmãos, que Jesus estava oferecendo àquela mulher. Eu vou repetir: na presença de Jesus não há ninguém nem melhor nem pior do que ninguém. Todos são igualmente pecadores. E nessa noite aqui, pode haver alguém entre nós aqui ou nos assistindo pela internet, pessoas que estão sendo acusadas, julgadas pelos seus erros, envergonhado pelas suas escolhas que tomaram, escolhas erradas, que as fizeram errar, e hoje estão
sobre esse peso da culpa, do julgamento de outras pessoas e também da sua consciência, por saberem que é errado. E para vocês, Jesus pergunta nessa noite: onde estão os teus acusadores? Porque Ele está aqui. Diante dele, todos são pecadores. Então Ele pergunta para você nessa noite: onde estão aqueles que te acusam, que se acham melhor do que você? Onde estão aqueles que querem te condenar? Quando Ele diz: onde estão os teus acusadores? Ele quer transmitir a seguinte mensagem para essa mulher: ninguém tem autoridade para te condenar. Ninguém. Aleluia. E entender isso, irmãos, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque não vão faltar pessoas na nossa caminhada para nos acusar, quererem nos condenar diante de um erro cometido. Mas há uma outra verdade nesse texto que nós lemos agora. Na presença de Jesus, e apenas na presença de Jesus, a nossa justa condenação é anulada pelo perdão. Vou repetir de novo. Na presença de Jesus, e apenas na presença de Jesus, a nossa justa condenação é anulada pelo perdão. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando nos achegamos a Cristo, arrependidos, pedindo perdão ao Senhor pelo erro que nós cometemos, Ele anula toda a condenação, irmãos, que havia sobre nós, e remove toda a culpa. Quando nós nos achegamos à presença do Senhor, como nós lemos, né? A misericórdia e a graça do Senhor estão à nossa disposição. Para quê? Para nos perdoar, para remover de nós a culpa, toda a culpa. Então toda a condenação que por si só já existe sobre nós, porque pecamos, porque essa é a condição do homem diante de Deus sem Cristo, é culpado. Então, na presença de Jesus, essa condenação, ela é removida. E é a condenação que muitas pessoas fazem contra nós. Quando ele diz àquela mulher: ninguém te condenou, de certa forma, ele está tentando levar essa mulher, né, a entender que não se tratava apenas de estar defendendo ela diante daqueles acusadores. E isso ele fez. Ele defendeu aquela mulher dos seus acusadores. Ele não inocentou ela. Ele não falou que ela não tinha cometido erro, mas ele defendeu dos acusadores. Mas se tratava também de fazê-la perceber que o único que poderia condená-la não a condenou. Porque ele tinha autoridade para condenar aquela mulher. Ele era santo. Ele não tinha pecado. Então, irmãos, nós precisamos entender que somente Deus pode nos perdoar. Somente Deus pode nos condenar. Somente o Senhor. Mais ninguém. Mas Ele escolheu nos perdoar através de Cristo Jesus. Essa é a informação. Louvado seja Deus. Romanos 8. Romanos 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então toda a condenação, todo o peso que você tinha pelos seus erros cometidos, irmãos, na presença de Jesus, não há mais nenhuma condenação. Mas essa mulher, ali diante de Jesus, teve que tomar uma decisão, irmãos. E nós sempre teremos que tomar uma decisão diante de Jesus. Qual é a decisão? Receber o perdão do Senhor e viver em novidade de vida, ou receber aquele perdão momentâneo e voltar para uma vida de pecado. Nós sempre teremos essa decisão para tomar. E vou te falar, vai ser todo dia. Você vai ter que tomar essa decisão. Todo dia. Não vai ser uma vez só na sua caminhada. Vai ser todo dia. Porque a graça de Deus, irmãos, não é uma concessão para continuarmos pecando sem culpa. Não é. Nem eu te condeno, não é volte para a sua aventura. Não é uma permissão para voltar para aquela vida. Muitos entendem errado o nem eu te condeno. E Jesus faz duas afirmações que se complementam nesse texto. Você pecou? Sim. Você tem pecado? Sim, muitas vezes. Você merece a condenação à morte? Sim, merecemos. Mas eu não te condeno, eu te ofereço perdão. Então essa é a primeira afirmação. E a que se completa, vem após essa, vai e não peques mais. Ou seja, a graça não é só o perdão que Deus oferece a nós. Não é. A graça de Deus não é só o perdão. É o perdão? Sim. Porque nós não merecemos. Mas Ele, pela sua graça, Ele nos oferece esse perdão. Mas Ele vai além disso. Mas também é o poder que Deus nos transfere. Para quê? Para que a gente viva uma vida de obediência, irmão. Porque senão Ele não falaria isso. Vai e não peques mais. Qual o sentido de Ele falar isso? Então, se Jesus falou e Ele não mente, é porque nós conseguimos. Pela nossa própria força? Não. Pela graça de Deus. É pela graça que nós recebemos de Deus. O que diz lá em Hebreus? Achegai-vos ao trono da graça, para que em tempo oportuno, você seja ajudado. Então, é essa graça que nos ajuda a vivermos essa vida, onde nós podemos obedecer a palavra de Deus, onde nós podemos viver uma vida santa e reta diante do Senhor. Então a gente precisa compreender o eu não te condeno, mas também o vai e não peques mais. Porque senão nós ficamos só na primeira parte, na primeira afirmação. Mas nós precisamos tomar posse de todas elas. 1 João, capítulo 3. João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, ou seja, é uma nova realidade, irmãos, que se abriu para nós quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. É uma realidade onde a gente não vive pecando, onde nós não vivemos na prática do pecado. Não se trata de vou viver sempre pecando, porque Deus vai viver sempre me perdoando. Não é
realidade em Cristo. Quando nascemos de novo, pela nossa experiência com Cristo, é uma semente que é lançada dentro de nós, ou seja, a semente do Espírito Santo, que vem habitar em nós, e nós saímos desse lugar onde nós éramos escravizados pelo pecado, e nós podemos ir, e não viver mais deliberadamente no pecado, ou seja, não vivermos mais na prática do pecado. É possível. O que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 2? O Espírito de vida, a vida, agora é esse. Nós estamos debaixo desse Espírito, não mais debaixo do Espírito do pecado da morte. Esse pecado, esse Espírito do pecado, né, que nós estávamos, que estava imperando sobre nós, né, não existe mais, não tem mais poder sobre a nossa vida. Agora é o Espírito da vida. E nós precisamos tomar posse disso, irmão, porque senão nós seremos sempre vencidos. Sempre estaremos sendo vencidos, porque não entendemos a nossa nova realidade. O pecado, irmão, a partir desse momento, agora é um acidente. É um acidente. Pecou? Se arrepende, vai para os pés do Senhor, se arrepende e segue. Receba o perdão do Senhor e segue. Também você não pode se desanimar porque pecou, porque esse acidente ocorreu na sua vida. Pede perdão, se arrepende e continua seguindo em frente. Nós estamos livres desse poder que a lei do pecado tinha sobre nós. Agora, se essa mulher, irmãos, fosse levada para qualquer outro lugar que não fosse na presença de Jesus, essa mulher tinha morrido. Pense comigo, essa mulher foi pega em adultério em outro lugar, não foi perto de Jesus. Eles trouxeram essa mulher para os pés dele, colocaram ela na frente dele. Agora imagina, se esses homens, em vez de levarem essa mulher para os pés de Jesus, tivessem levado ela para fora da cidade, que era onde geralmente acontecia esses apedrejamentos, ela tinha morrido. Mas porque ela foi levada à presença de Jesus, ela pôde receber perdão e ter removido a sua culpa. Ministério de louvor, tipo assim, caminhando para cá. Já caminhando para o fim. Irmãos, nós, eu, você, não precisamos viver debaixo do peso da culpa. Nós não precisamos viver debaixo desse peso que a culpa coloca sobre nós. A culpa é gerada por uma vida de erros e falhas e por acusações de pessoas. Nós não precisamos viver debaixo desse peso. Mas nós precisamos entender aonde e diante de quem nós precisamos estar para que esse peso possa ser removido. E essa pessoa está aqui nessa noite, oferecendo esse perdão, o mesmo que ele ofereceu para aquela mulher. A mesma possibilidade de remover a culpa que aquela mulher teve. Jesus está aqui. E podem haver dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Pessoas que estão sob esse peso da culpa, porque eu já falei que há uma culpa que há sobre nós,
porque andamos, porque somos pecadores de natureza. Então já existe essa culpa sobre nós. Então, podem existir dois tipos de pessoas. Essa que está sob debaixo dessa culpa, pelos seus erros, pelas suas falhas cometidas, pela acusação que tem recebido de pessoas, mas que nunca teve a oportunidade de se lançar aos pés de Jesus para receber esse perdão. E pode ver aqueles que uma vez já foram aos pés de Jesus, já se lançaram, já receberam o perdão, já foi removida a sua culpa, mas que na caminhada falhou novamente, mas que novamente a culpa exerceu o seu peso sobre essas pessoas, e elas, em vez de se aproximarem de Jesus para serem perdoadas, para serem restauradas, se afastaram. Então podem haver esses dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Mas como eu já falei, Jesus está aqui. Tem a liberdade neste lugar, nessa noite, para que o seu peso, o peso da sua culpa, possa ser removido das suas costas. Bem, para que você siga em novidade de vida diante do Senhor, para que você possa experimentar uma nova realidade, como nós lemos aqui, uma nova realidade. A semente do Espírito Santo dentro de você vai te proporcionar uma nova realidade, com que você tenha essa liberdade para experimentar essa nova vida a partir de hoje. Amém? Vamos louvar o Senhor.